De pé, vamos agradecer a Deus. Quero convidar aqui o evangelista Emanuel para apresentar o presbítero Daniel. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos orar aqui pela vida do evangelista Daniel. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar agora o teu servo, Pai. Presbítero Daniel, que vai trazer a tua palavra aos nossos corações. Pai, usa ele de uma forma, Senhor Jesus, sobrenatural, como nunca usaste, ó Deus, nós te pedimos. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, Senhor. Revela, Pai querido, a tua preciosa palavra. Jesus edifica, salva, cura e liberta. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podeis tomar assento em nome de Jesus. Eu sou muito grato ao Senhor Deus Espírito Santo por esta oportunidade. Obrigado, Wellington. Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de saudar a todos os servos e servas do Senhor e a todos os internautas com a paz do Senhor Jesus, e aqueles que não servem a Deus com uma boa noite de salvação. Abra sua Bíblia comigo na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o versículo de número 17. Esta é a palavra a qual Deus colocou no meu coração, para o teu coração, a qual darei um espaço de tempo para que todos venham acompanhar juntamente comigo, para que toda a honra e toda a glória venha a ser dada ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero aqui externada os meus agradecimentos a todos os irmãos que aqui se encontram, e principalmente por esta oportunidade a qual o Senhor Deus Espírito Santo tem usado a vida do meu pastor setorial, pastor Marco Antônio Lopes. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17, que diz assim: orai sempre e orai sem cessar. A qual até mesmo antes de entrar neste texto bíblico por inteiro, eu sou grato ao Senhor Deus Espírito Santo, principalmente por estar transmitindo a palavra de Deus em uma mais primavera, em um aniversário das nossas Assembleias de Deus, de 109 anos de existência. Que Deus venha abençoar o nosso pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa, e que venha multiplicar de conformidade à orientação do nosso pastor Marcos Lopes, que nos orienta a sempre estar adotando a vida dele em oração, como adotando a vida de todos do setor 120 e a vida de todos os irmãos, a qual nós estamos em uma semana nacional nas Assembleias de Deus de jejum e de oração. E é sobre oração que eu quero falar dentro da Bíblia Sagrada inteirinha, mais o texto bíblico a qual nós acabamos de ler, muito conhecido, muito pregado, muito contado, muito falado, muito dialogado, e de suma importância para com a minha vida e a sua vida espiritual, acerca da primeira carta do apóstolo Paulo aos novos convertidos da igreja de Tessalônica, capítulo de número 5 e o versículo de número 17, sendo que esta epístola e sendo que esse fundador foi o apóstolo Paulo, a qual a fundação desta igreja se dá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 e o versículo de número 3, quando o apóstolo Paulo, ele mostra pelas escrituras que Jesus, ele é Cristo, e tudo que o apóstolo Paulo fazia estava escrito, mas os judaizantes que havia com inveja sobre a vida dele, acometeram a vida dele, e ele foi para Bereia, e os crentes de Bereia era como se fosse os assembleando, gostava de conferir aquilo que está escrito, e tudo que vai
vai ser ministrado e tudo que vai ser pregado nesta noite está escrito, porque nós gostamos da palavra, nós guardamos a palavra, nós se alimentamos da palavra, nós meditamos na palavra, nós temos bússola da palavra, nós temos orientação da palavra, nós vivemos a palavra, nós somos guiados pela palavra, nós somos movidos pela palavra, nós somos sustentados pela palavra, e a palavra de Deus que nos conforta aqui nesta noite. Então, na geografia bíblica, esta cidade ficava aproximadamente 160 quilômetros sudoeste da cidade de Filipe, que era a capital da Macedônia, aonde em Tessalônica havia aproximadamente os 200 habitantes, fora os judaizantes que havia naquela cidade. Então esta igreja é formada no capítulo de número 1 da primeira epístola do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala acerca da fé e acerca da perseverança dos novos convertidos de Tessalônica, onde a Bíblia Sagrada, ela diz em 1 Tessalonicenses capítulo de número 1 e o versículo de número 7, que a fé deles tinha chegado até a Macedônia e até a Caia. No capítulo de número 2, o apóstolo Paulo, ele fala do seu desejo de visitar os irmãos da Macedônia, mas aqui, Rafael, é uma expressão, quando ele diz Satanás, ele me impediu, é porque Satanás estava usando a vida dos judaizantes, e no mesmo capítulo de número 2, ele vem se expressando, e o versículo de número 2, que ele foi agravado com grande açoite dentro da cidade de Filipos. Mas todos nós sabemos que em Filipos eles estão orando juntamente com Silas e Paulo, e os outros presos estão escutando, e Deus vai quebrando cadeia. Eu quero crer que nesta noite Deus vai estourar cadeia e vai trazer o fruto da vitória para a minha vida e para a tua vida. No capítulo 3 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos novos convertidos da igreja de Tessalônica, ele envia o cooperador Timóteo, a qual a Bíblia Sagrada, ela diz em 1 Tessalonicenses capítulo de número 3 e o versículo de número 2, que ele enviou a Timóteo. Aí você pode me perguntar, mas irmão Daniel, quem foi Timóteo? Timóteo foi um servo de Deus. Quem foi Timóteo? Timóteo foi pastor da igreja de Éfeso. Quem foi Timóteo? Um obreiro aprovado dentro e fora do templo. Quem foi Timóteo? Um homem que manuseava muito bem a palavra, qual o próprio apóstolo Paulo dá referência dele dentro da Bíblia Sagrada, em 2 Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo de número 15, procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha de que se vergonhar, que manusie, que guarde e que vive muito bem a palavra de Deus, a qual o capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos novos convertidos da igreja de Tessalônica é dividido, pastor Marco Antônio Lopes, em duas partes. A primeira parte, Paulo exalta a fé e a santidade dos novos convertidos da igreja de Tessalônica. A segunda parte, Paulo ele prega a respeito da doutrina do arrebatamento, a respeito da doutrina do rapto, a qual não se ouve mais sobre a doutrina do arrebatamento, mas aqui nas Assembleias de Deus nós pregamos o arrebatamento da igreja. Não se ouve mais a doutrina do inferno, mas aqui nós pregamos sobre o inferno, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo e leva o homem para morar no céu, a qual a Bíblia Sagrada, ela diz em 1 Tessalonicenses capítulo de número 4 e o versículo de número 17, porque o mesmo Deus descerá do céu e nós que estamos vivos seremos arrebatados e transformados, encontraremos Jesus nos ares. É aqui que o meu cabeção começa a pirar, porque Jesus, quando arrebatar a igreja, ele vai arrebatar a igreja à velocidade de um raio, e a velocidade de um raio é 360 mil quilômetros por segundo ao quadrado. Eu não sei qual é o dia que Jesus vai voltar, eu não sei qual é a hora, mas os sinais do arrebatamento está se cumprindo, já está se cumprindo. Homens amantes
amantes de si mesmo, homens egocêntricos, homens jactanciosos, homens blasfemadores, desobedientes a pais e mães. E agora o apóstolo Paulo, encerrado em Roma, dentro da cadeia, porque ele sabia que aquele que ia matar ele era Nero, que abriu a barriga da sua própria mãe e matou o seu próprio professor e não ia ter misericórdia dele. Ele vem dizendo: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, alugando uma casa. Ele vai pregando, ele vai lecionando, e na Itália, enquanto está preso, ele não perde tempo, ele vai pregando, ele vai evangelizando, e ele vai ganhando alma. E ele visualiza um soldado em uma posição. O soldado estava em um degrau. Quando ele se cansava, ele pisava em um degrau chamado apóstata. Ele pegou e disse: nos últimos dias muitos vão se apostatando da fé, mas eu louvo a Deus que eu e você não estamos se apostatando da fé. Eu e você nesta noite estamos glorificando e exaltando o nome de Jesus. Mas, irmão Daniel, eu ainda não abri a boca. O fato de você estar aqui sentado já é um glória a Deus, porque glória significa honras adquiridas por obras realizadas. Mas, irmão Daniel, glória a Deus é levantar a mão também. Glória a Deus é dar aleluia também. Glória a Deus é mais do que isso. O fato de você obedecer da tua igreja a Jesus Cristo, o seu pastor, já é um glória a Deus. Então o inimigo não tem poder nesta noite sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, no texto do capítulo 5 da primeira epístola do apóstolo Paulo por inteiro, ele vem nos exortando que nós temos que seguir o bem. Nesse texto por inteiro, do capítulo de número 5, o evangelista Emerson, ele vem dizendo: regozijai-vos sempre. Nesse texto por inteiro, pastor Fernando, ele vem dizendo: em tudo dai graça, mas não é para dar graça na desgraça do teu irmão, quando o seu irmão errar um louvor, quando o seu irmão errar uma palavra, porque aqui ninguém é doutor, sabe tudo e nem faz figuinha. Nós oramos para esta comitiva que se encontra no púlpito e você ser edificado pelo poder da palavra de Deus. Aqui nós estamos unidos para que você que me visualiza pela internet seja edificado pelo poder da palavra de Deus. Esse texto por inteiro nos mostra que nós não devemos entristecer o Espírito Santo ou extinguir o Espírito Santo. Mas, irmão Daniel, será que quando eu acordei e eu fiquei triste, eu entristeci o Espírito Santo? De maneira alguma. É Ele que vai descer hoje sobre a tua vida e o seu espírito, e vai te levantar, e já valia um glória a Deus. E eu vou repetir de novo: é Ele que vai te alegrar. Aqui nesta noite eu já recebo a autoridade do Deus de Israel, porque é muita informação que está vindo sobre o meu crânio e sobre o meu cérebro nesta noite, que a palavra de Deus, ela vai começar a agir na tua vida, e Deus vai alegrar o teu coração e vai renovar, porque tem coisas boas chegando para a minha vida e para a tua vida. Neste texto por inteiro, o apóstolo Paulo nos ensina a examinar as escrituras e retende o bem. E o que significa a palavra examinar? A palavra examinada significa investigada, significa analisar uma consciência para ver se a profecia ela vem da mente da pessoa, para ver se a profecia ela vem do espírito do diabo, para ver se a profecia ela vem do Espírito de Deus. Aqui nesse texto por inteiro, o apóstolo Paulo fala da tricotomia e da santificação, da tricotomia do homem, a qual o homem é corpo, o homem é alma e o homem é espírito. Mas as ordens dos fatores alteram o produto no sentido da santificação, Pamela, porque a santificação dos
era santo por fora, mas por dentro era sepulcrado. Mas eu e você não. Deus contempla o meu e o teu coração e sabe que eu e você, nós somos santos por dentro, nós somos santos por fora. Nós vivemos o evangelho, nós damos glória a Deus aqui dentro e nós damos glória a Deus aqui fora. E nos mostra a alma, pelo menos no Antigo Testamento, a palavra a vida se refere pelo menos 500 vezes dentro da Bíblia Sagrada. No Testamento, a palavra se refere pelo menos no Novo Testamento, a qual no Novo, referindo esta palavra alma, a qual é de suma importância, a qual nesse texto por inteiro nos mostra que o apóstolo Paulo, no versículo de número 25, ele vem nos dando uma ordenança. Qual é esta ordenância, irmão Daniel? No versículo de número 25, a qual o apóstolo Paulo, ele vem dando para que você venha entender, que esta epístola, ela seja lida por todos os santos. Eu vou repetir de novo, para você entender a ordenância do apóstolo Paulo, no versículo de número 25, Rafael, é que essa epístola lida por todos os santos, e nesta noite esta epístola está por todos. Aqui nesta noite, neste texto por inteiro, o apóstolo Paulo, ele nos mostra no seu versículo, e obrigado Elito, no versículo de número 25, ele vem dizendo: irmãos, orai por nós. Então nesse texto por inteiro, Marcelo, o apóstolo Paulo, ele vem ressaltando, e ele vem nos mostrando aqui, e ele vem pedindo para que os irmãos venham adotar ele em oração. E no versículo de número 17, ele vem dizendo: orai sem cessar. E é aqui que eu quero começar a pregar e tematizar a mensagem e falar sobre oração dentro da Bíblia Sagrada. Irmão Daniel, eu ainda não entendi. É aqui que eu quero começar a pregar e falar sobre oração dentro da Bíblia Sagrada, a qual a Bíblia Sagrada, Wellington, ela nos mostra duas coisas que nós devemos fazer tempo e fora de tempo. A primeira coisa, Regiane, que nós devemos fazer tempo e fora de tempo, é que pregue a palavra Berenice tempo e fora de tempo. A segunda coisa que nós devemos fazer, pastor Benedito, é que ore tempo e fora de tempo. A qual orar significa falar com Deus, a qual orada significa dialogar com Deus, a qual orar significa se expressar com Deus, a qual orar significa comunicar com Deus, a orar significa desabafar com Deus, a orar significa invocar o nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória, a qual existe pelo menos 5 propósitos. Porque nós oramos? O primeiro propósito, porque nós oramos, é para engrandecermos e agradecermos a Deus. Pai nosso que estás no céu, o teu nome é santificado. Não é o nome do artista, não é o nome do pregador, porque ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor o louvor, ao Senhor a ação de graça. O segundo propósito, porque nós oramos, é para sermos cheios do Espírito Santo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 31, e tenderes orando, todos foram cheios do Espírito Santo. E eu quero crer que nesta noite você vai sair daqui voando na graça e sendo cheio do Espírito Santo. O terceiro propósito, porque nós oramos, é para não cairmos em tentação. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o quarto propósito, porque nós oramos, o Elito, é para eu adotar a sua vida em oração, é para eu adotar
adotar a irmã que está com o boné vermelho em oração, é para eu adotar a vida do Marcelo, da tua esposa, a vida da esposa do pastor Marcos, da tua família, a vida do casamento do Rafael com a sua noiva, a vida dos músicos, a vida dos que estão na internet, a vida daqueles que se encontram no estado, a vida daqueles que não conhecem a Deus, a vida daqueles que estão precisando de ajuda. Porque, irmão Daniel, porque a Bíblia Sagrada diz em Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16, me segura aqui, Jeová, porque é muita informação no meu cabeção. Antes confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sarem, porque a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Então você já imaginou, se você começar a abrir a boca e você colocar o joelho no chão, é uma expressão minha. Jesus não está com o cap na mão para te servir quando você quer, mas quando você dobra o joelho, Deus se coloca de pé no trono. Estevão está sendo apedrejado e ele diz: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. E Jesus está de pé para receber Estevão nesta noite. Jesus não vai abrir o céu já está aberto, o azeite já está descendo e Deus está enchendo a minha vida e a tua vida. Já valiam glória a Deus, e eu vou repetir de novo: Jesus está enchendo a minha vida e a tua vida. Dá uma cutucada no teu irmão, diz que a lei não pode pegar na mão, mas você pode cutucar ele e diga aí: Jesus não vai te encher, Jesus já está te enchendo. E se Jesus te encher primeiro, ele vai começando a aperfeiçoar, vai aperfeiçoando Tiago e vai aperfeiçoando, porque o Deus que começou a boa obra, ele nos aperfeiçoará até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, estamos falando sobre oração, diácono Celso. Qual é a função de um judeu orar? Da Bíblia Sagrada diz em Salmos do número 55 e o versículo de número 17 nos mostra o texto bíblico. E a Bíblia Sagrada em Daniel, capítulo de número 6, que Daniel orava 3 vezes ao dia. E qual era esse horário que ele orava? Está escrito em Salmos: eu me apresentarei de manhã, eu me apresentarei à tarde e eu me apresentarei ao meio-dia. A primeira oração de um judeu é a hora terceira. A segunda oração de um judeu é a hora sexta. A terceira oração de um judeu é a hora nona. Me explica, irmão Daniel, para que eu venha entender. A primeira oração de um judeu é das 9 às 10. Nos dias de Pentecoste, eles estavam orando mais ou menos assim: manda o Espírito Santo. Foram 10 dias, não dava mais para ficar de joelho no chão. E o texto que está sendo pregado hoje na sede é sobre o movimento pentecostal e sobre o Pentecoste no Brasil, a qual Pentecoste, irmão, é uma festa da colheita, mas Pentecoste é fogo, Pentecoste é batismo do Espírito Santo, Pentecoste é dar glória a Deus. Então estavam todos assentados e de repente eles dizem: porque a Maria está dando glória a Deus, porque a outra Maria está dando glória a Deus, porque os apóstolos estão falando uma língua a qual todo mundo está entendendo. Deus vai começar a aumentar o nível seu e o contato seu com Deus, a qual quem não tiver na mesma pegada que você está, vão achar que você é doido. É como Daniel disse: só eu vi a visão. É como Paulo disse em Atos capítulo de número 9, que estavam comigo só ouviram a voz, mas não viram a Jesus Cristo. Deus vai te dar intimidade com Deus, que você vai ficar embasbacado. A qual a primeira oração de um judeu é das 9 às 10. A segunda oração de um judeu é
da meio-dia a 1, terceira oração de um judeu, é das 3 horas da tarde às 4 horas da tarde, a qual Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho uma moedinha de 10 centavos, mas o que eu tenho hoje é a palavra de vida para a tua vida. Você não pode engatar, você não pode ficar preso, você não pode ficar sem levantar a mão, sem lecionada, sem congregar, você não pode ficar sem louvar no grupo das irmãs, sem louvar no grupo dos jovens, dos adolescentes. Agora os apóstolos estão presos e o anjo vai descendo, entra dentro do cadeião e disse: adorador não pode ficar na cadeia, adorador não pode ficar preso, e se ficar preso, ninguém cala a boca de uma adoradora. Você vai orando e você vai cantando, e Deus vai estourando cadeias nessa noite. Diz: cadeia não é lugar de crente adorador, e de anunciar estas palavras dessa vida. Os judaizantes morderam a testa e diz: meu Deus do céu, está tudo trancado, como é que esses homens saíram daqui? Não morreu ainda. Crente que tem promessa e está na posição, ele não morre sem que antes se cumpra todas as promessas sobre a tua vida. Mas me explica aí, irmão Daniel, muitos morreram sem antes ter achado a promessa, mas viram de longe. Moisés bateu 2 vezes na rocha, ninguém mandou ele bater 2 vezes na rocha, mas se você estiver na posição, pode se levantar o capeta, pode se levantar o homem, pode se levantar a mulher, pode se levantar a armadilha, vai cair por terra, e o nome de Deus é glorificado sobre a minha vida e sobre a tua vida. A Bíblia Sagrada diz, Tiago, em Salmos do número 3 e o versículo de número 4: com a minha voz eu clamei ao Senhor, e ele ouviu a minha voz desde o teu santo monte. A Bíblia Sagrada diz em Gênesis capítulo de número 25, versículo de número 21, que Isaac está orando por Rebeca, está estéril. Deus abre a madre de Rebeca e ela gera o sorriso. Dá uma cutucada no teu irmão e diga para ele: crente que ora, ele se alegra, ele não fica nervoso. Crente que ora, mesmo com a máscara, você vê o sorriso colgate dele, parece que ele vai comer a máscara, mas ele dá uma risada. A Bíblia Sagrada diz em 1 Reis capítulo de número 9, versículo de número 3: o Senhor disse a Salomão: eu ouvi a tua oração, setor 120, Deus está contemplando a minha e a tua oração. A Bíblia Sagrada diz em 2 Crônicas capítulo de número 6, versículo de número 4: agora pois, se o meu povo que se chama pelo meu nome, os olhos de Deus vão estar atentos e abertos para a oração que se faz aqui neste lugar. Em 2 Crônicas capítulo de número 7 e o versículo de número 14 nos mostra que o seu povo que se chama pelo seu nome orar, se converter dos seus maus caminhos, Deus sarará a tua terra e ouvirá a oração que se faz nesse lugar. Da Bíblia Sagrada diz em 2 Crônicas capítulo 33 e o versículo de número 13 que Deus ouviu as súplicas de Manassés. Quem foi Manassés? O homem mais perverso do mundo, a qual ele não orou mais ou menos assim: vira o meu cativeiro. Ele ficou orando, e ele ficou orando intensamente, e Deus virou o cativeiro de Manassés e trouxe ele para Jerusalém, que é a habitação da paz. Há pessoas que entraram aqui que não estão se sentindo bem, mas meu Deus te trouxe aqui porque ele está te trazendo paz. Eu vou repetir de novo para você dar um glória a Deus. Você está orando e a tua oração está subindo, e Deus está dizendo: minha serva está marcando, eu mando paz para a tua vida. A Bíblia Sagrada diz em Efésios capítulo de número 3, versículo de número 14: por esta causa eu me coloco de joelho. A Bíblia Sagrada diz em João capítulo de número 16, versículo de número 17: seja pura a minha oração. A Bíblia Sagrada diz em Salmos do número 5 e o versículo de número 3: pela manhã o Senhor ouvirá a minha voz. A Bíblia Sagrada diz em Provérbios capítulo de número 15, versículo de número 8, que a oração dos retos é o seu contentamento. A Bíblia Sagrada diz em Provérbios capítulo
capítulo de número 28, versículo de número 9. Não é o nosso caso. Quem se desvia o ouvido de ouvir a letra, aqui não tem show, aqui não tem bate-palma, aqui não tem rodopio, aqui não tem emocionalismo. O que guarda a palavra, irmão Tiago, Deus, ele ouve a tua oração, mas aquele que rejeita a palavra e fica nesses movimentos de emoção por aí, até a tua oração será abominável. A Bíblia Sagrada diz em Daniel, capítulo de número 9, o versículo de número 3, Daniel sabia que os 70 anos havia se acabado. Como que Deus vai ouvir a oração de Daniel? Daniel se aplicou na oração. A Bíblia Sagrada diz em Jonas, capítulo de número 2, versículo de número 7, que a oração de Jonas subiu até o lugar santíssimo, ao qual é o trono de Deus. A Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo de número 21, versículo de número 2, e tudo quanto pedindo em oração crendo, o Senhor o responderá. Eu vou repetir de novo: tudo quanto pedindo em oração crendo, o Senhor o responderá. Da Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo de número 12 e o versículo de número 2, perseverando em oração. A Bíblia Sagrada diz em Salmos o número 141 e o versículo de número 2, suba a minha oração. Você crê, minha querida, que a tua oração ela não fica nesse tempo? Você crê, meu querido, que a tua oração não fica na nuvem? Você crê que a tua oração ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai subindo, e os demônios vai dizendo: como pode a oração desta mulher estar subindo? Eu estou fazendo a casa dela ficar de cabeça para baixo, ela ainda está de joelho. Como pode a oração desse homem estar subindo? Era para estar desviada. Mas a oração ela é combustível do crente. A oração é o segredo da Assembleia de Deus. O nosso pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa, ele diz: o segredo da Assembleia de Deus está na evangelização e na oração e no poder da palavra. É a oração que é combustível para a minha alma e para a tua alma nesta noite. A Bíblia Sagrada diz em Isaías capítulo de número 56, versículo de número 7: a minha casa, Rafael, será chamado a casa de oração. A Bíblia Sagrada diz em 1 Samuel capítulo de número 1, versículo de número 27, que Ana está orando por Samuel e Deus escuta a oração de Ana. Deus vai trazer um Samuel na tua vida, a qual vai ser uma bênção. A Bíblia Sagrada diz em Neemias capítulo de número 1, versículo de número 4: eu estive jejuando e orando perante o Deus do céu, e eu desliguei o meu celular nesta manhã e nesta tarde, e eu disse: Senhor, eu vou me consagrar, eu quero que o Senhor encha a minha cabeça de Bíblia, eu vou me entregar ao Senhor, porque o teu povo e o meu pastor me ensinou que aqui se prega a palavra, que cada um Deus usa do teu jeitinho, e Deus vai começar a tomar as nossas vidas de uma forma profunda, e está te dizendo aqui nesta noite: é eu que te capacito, não temas quando subir nesta tribuna, sobre na humildade, vai tremer a perna. Eu falando pro Fernando, a minha mão tá suando, tá tremendo tudo, eu nunca vi isso, é sinal que eu sou dependente do Espírito Santo de Deus. Se não for o Espírito Santo, eu não sou nada. Mas a Bíblia Sagrada diz em Lucas capítulo de número 3, o Wellington, e o versículo de número 21, que João Batista está batizando de 3.000 a 5.000 pessoas por dia, e Jesus fica na fila. Jesus não corta a fila, Jesus espera todo mundo se batizar, e quando todo mundo se batiza vendo Jesus, o céu se abriu. O céu está aberto nesta noite por causa da tua oração. Eu vou repetir de novo: dá um tapinha no teu irmão e diga para ele: o céu, meu querido, está aberto nesta noite. Aí tem pregador, cantor que diz assim: Deus vai abrir o céu. É mentira, o céu já está aberto desde quando nós entramos aqui, e a presença do Espírito Santo é real em nosso meio. Ei, minha querida, você entrou aqui dentro dizendo assim: o que vai acontecer com a minha filha, com a minha família? É Deus quem trabalha, é Deus quem age, é Deus quem entra com providência. Deus está quebrando cadeias, porque a Bíblia Sagrada diz em Atos capítulo de número 16
16, versículo de número 25. E perto da meia-noite, pastor Tiago, pastor Marcos, Antônio Lopes, Paulo e Silas estão orando, estão cantando, e Deus quebra todas as cadeias. A Bíblia Sagrada, ela diz em Atos capítulo de número 12 e o versículo de número 5, que a igreja primitiva vai orando mais ou menos assim. Eu já estou entregando meu pastor, que eu tenho 1 minuto. Solta Pedro da prisão, solta Pedro da prisão. Mas todo mundo está ficando doido, está ficando louco. Aí o anjo desce na cadeia, Pedro está roncando, porque quem tem promessa de Deus pode descansar em paz, pode ficar em paz na tua casa. Se tem alguém te atribulando, coloca a tua cabeça no travesseiro e descansa em paz, porque quem tem promessa de Deus e está na posição, ele não morre sem que antes se cumpra todas as promessas. Aqui está o pastor setorial, o pastor Marco Antônio Lopes, e a tua esposa, ela é fruto da promessa. Eu vi quando Deus usou o Robson Camisotti, ela estava ali naquela redoma de vidro, e os professores de medicina diziam: está desenganada, o caso dela é crítico. Mas quem dá a última palavra não é o homem, não é a mulher. Eu não estou criticando médicos, ele não precisa de médico, e se o doente, mas quem dá a última palavra para a minha vida e para a tua vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Existiam os irmãos da igreja pentecostal, não deixa a Rosana morrer. Existiam os irmãos do setor 120, não deixa a irmã Rosana morrer. Existiam os irmãos da comunidade, não deixa a irmã Rosana morrer. Aí a minha tia pernambucana arretada, ela subiu lá dentro, ela disse: não é possível que o diabo está entrando de novo. Eu coloquei o meu joelho lá na minha sala, no meu escritório de oração, e Deus vai trazer vitória para aquela mulher. É Deus quem te dá vitória. Você crê, internauta? Você crê, servo de Deus? É Deus quem entra com providência. Vai orando nesta hora, levanta a tua mão comigo e glorifica o nome do Salvador. Dá um tapinha no teu irmão e diga assim: demorou para você exaltar. Vai Jori, Canávio, é Mendi, que bebe, é Fábia, Rábia, entra, cani, vai, sorrebe, Bábia, Dubi, Memi, Babá, Sebedeque, é Mivo, Ide, Keni, vai, Jorebi, Blávia, entra, cano, vai, Joremi, Blaio, subi, Naio, sobe, Dai, Arábia, Blasori, Canevi, Enevi, Dai, Jekemida, Andá, Candá, Xadá, Garagata. Deus está neste lugar. É a oração que nos traz a minha e a tua vitória. Amém. Graças a Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus abençoe a vida do nosso presbítero Daniel, em nome de Jesus. Receba essa palavra ao seu coração. Vamos ficar de pé, irmãos? Domingo pela manhã estaremos aqui, aqueles que amam aprender da palavra de Deus. Esteja aqui domingo, 9 horas da manhã. Estaremos aqui exaltando o nome do Senhor e aprendendo da palavra de Deus. E à noite, 15 para as 6, 17h45, estaremos aqui num grande culto. Domingo, a ceia não é de manhã, é à noite. Aqueles que estão em comunhão, estejam aqui participando. Aqueles irmãos que não tiverem comunhão, que não são batizados, pode vir no culto. Só não vão poder participar da ceia da mesa do Senhor. Não melhorou ainda, meu irmão? Então vem aqui, vamos orar. Mais alguém precisa de oração? Pode vir aqui na frente. Também queremos pedir oração. A irmã Dilma pede oração pela sua família. Maurício pede oração pelo seu pai Valdivino. Ele está precisando. Dalvo pede oração pela sua família. Irmã Miriam, oração pela sua família. Rosângela Lins, oração pelo tio Ivo. Natália Leal, oração pelos colegas de trabalho, Beatriz e Gabriel. Silvana, oração pela família. Francisco, oração pela família e por um casal chamado Maria e Alexandre, que está com suspeita de Covid. Nossa irmã Berenice também pede pela família. Nosso irmão Zé Luiz, estaremos orando também por ele. Tem mais alguém que precisa de oração? Vem aqui na frente. Estamos orando. Vamos orar, irmãos. Altíssimo e soberano Deus, em cuja presença estamos nesta noite,
Quero te apresentar nosso irmão Zé Luiz, que está aqui na frente, Senhor. Tu sabes quanto ele precisa de ti. A saúde do teu servo, ó Pai, entra com providência em todas as áreas. Ó Deus eterno e glorioso, nós te pedimos porque o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso e a tua mão, Senhor, está sobre esta vida. Abençoa o teu servo, dando graça, dando unção, Senhor. Que o teu poder esteja sobre a sua vida. Nós te pedimos também pela irmã Dilma, Maurício, pela irmã Dalva, a irmã Miriam, a Rosângela Lins, o seu tio, a Natália que pede pelos seus amigos de trabalho, também a irmã Silvana pela sua família, o irmão Francisco, que pede por esse casal, a Maria e o Alexandre. Abençoa também a Berenice e a família. Te louvamos e engrandecemos, ó Pai, por todos os pedidos, Senhor, que foram aqui transmitidos, aqueles que não foram, Senhor, falado, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus filhos nesta noite. Ó Pai, tu sabes, tu conheces o clamor da tua igreja, que tem feito diante de ti. Esta doença, Senhor, que tem afetado tantas pessoas, tantas vidas, tanto sofrimento, tanta morte. Senhor, nós te pedimos, Senhor, entra com providência agora, dando graça, dando unção, Senhor. Ó Pai, dando, Senhor, a solução, Senhor, e a sabedoria também que vem de ti, Senhor, para os médicos, para os estudiosos, para que possam, Senhor, realizar e conseguir fazer uma vacina, para que possa, Senhor, ter a solução, porque o Senhor é que sabe de todas as coisas. Este vírus, ó Pai, que ataca, Senhor, o pulmão, que ataca, Senhor, as vidas, a respiração, seja, Senhor, ó Pai, o teu nome engrandecido, que traga cura, Senhor, a estas vidas. Nós te apresentamos também a Ruth, que está ali, Senhor, naquela UTI, a sua mãe, ó Pai, a irmã, Senhor, ó Pai, Edileuza, que está pedindo por ela também. Senhor, nós te pedimos e te rogamos por todas as pessoas que estão na UTI, que estão necessitados, Senhor, que estão carentes, que estão debilitados, ó Deus, tu sabes. Ó Deus, aqueles que estão com problemas psicológicos, ó Deus, síndrome do pânico, Deus, entra com providência, Senhor, abençoando o teu povo, tira toda a depressão, ó Pai, o estado psicológico que alguns estão, Senhor, com medo até de sair de casa. Senhor, nosso Deus, nós te pedimos, proteja o teu povo, guarda e livra de todo mal. Muitos irmãos estão querendo, Senhor, fazendo, Senhor, ó Pai, planos para estar domingo aqui na ceia. Guarda cada um dos teus filhos, abençoando, que eles possam estar na tua casa, ceando, participando do teu corpo e do teu sangue, e que eles possam estar livres desta doença. Ó Pai, abençoa as mentes, dá uma mente, Senhor, saudável. Ó Deus, dai-nos, Senhor, um corpo saudável, para que possamos glorificar, para que possamos entrar nesse lugar e exaltar o teu santo nome. As famílias representadas desta igreja, Senhor, abençoa cada um dos teus filhos, a cada um dos teus servos, ó Pai, os obreiros, os teus servos que trabalham, Senhor, ó Pai, como pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, que estão trabalhando como diácono na tua casa. Vem abençoar os teus servos. A cada um, Senhor, abençoa o ministério de cada um dos teus filhos. Nós te agradecemos pela vida de cada um. Abençoa-nos, ó Pai, em tudo, nos guarda e nos livra de todo mal. Dai-nos a noite abençoada, um sono reparador, que o teu nome seja glorificado. Abençoa-nos em tudo, é o que nós te pedimos, já te agradecemos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós e todos digam amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus.